Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o pacote da paz que está sendo proposto pelo senador Flávio Bolsonaro lá no Congresso para resolver esses problemas todos aí. Olha só, acho uma excelente notícia, tá? A oposição está protestando contra a prisão do Bolsonaro, anunciou obstrução no Congresso, ou seja, diz que não vai votar mais nada enquanto não votar o pacote da paz, que inclui anistia, a questão das redes sociais e o fim do foro privilegiado. Olha só que bacana, ou seja, ele quer botar anistia ao pessoal do 8 de janeiro, aos populares lá do 8 de janeiro, ele quer acabar com o foro privilegiado, o que faria com que todo o processo do Bolsonaro vá para a primeira instância. Lembra como eu mencionei para vocês? Esse é o acordo deles lá, jogar tudo para a primeira instância e continuar o julgamento do Bolsonaro de lá, né? E ele quer também resolver o problema das redes sociais, a censura das redes sociais aqui nesse pacote da paz. Vamos entender o que é isso daqui? Porque parece que está aumentando a intenção, tá? Inclusive em relação ao impeachment do Alexandre de Moraes, que é a outra parte desse pacote. Já tem 36 votos a favor, faltam 5 para começar o processo de impeachment, 25 para concluir o processo de impeachment. Vamos entender esses assuntos todos aqui. O Congresso está querendo se mexer, e eu acho que agora com o Alexandre de Moraes fraco, não tem muito como impedirem o Congresso de fazer isso não. Essa notícia foi sugerida por Nótica GB, Socialista Inteligente é um Paradoxo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, uma coisa muito curiosa que aconteceu aqui. Tá essa matéria aqui no G1, olha só. A oposição protesta contra a prisão de Bolsonaro, anuncia obstrução no Congresso, defende anistia e fim do foro privilegiado. Até aqui tudo bem, né? Tudo ok, uma matéria que faz sentido, né? Só que essa matéria, essa mesma matéria estava no Globo. Aliás, estava na capa do Globo, sabe? Na primeira página, quando você entra no site do Globo. Né? Antigamente, na capa do Globo, significava na versão impressa do Globo. Né? Mas ninguém mais lê versão impressa do Globo. Acho que o pessoal compra só para forrar gaiola de passarinho, né? Mas, então, a capa que a gente fala é a primeira página do Globo. Quando você entra, digita oglobo.com, estava essa matéria aqui, não está mais. Olha só, está aqui o URL. Ó. Oposição anuncia obstrução no Congresso após prisão de Bolsonaro e lista anistia e impeachment de Moraes como prioridade, né? E eles tiraram essa matéria. O que virou aqui, ó, o que virou foi justamente, olha só, eles tiraram o impeachment do Alexandre de Moraes aqui, mas a oposição está querendo impeachment do Alexandre de Moraes também, tá? Esse daqui é parte do pacote da paz do Flávio Bolsonaro aqui, ó. Uma das medidas, segundo ele, envolve o perdão aos condenados do 8 de janeiro de 2023, a Vaza Toga 2, que é um absurdo completo. Eu fiz mais um vídeo sobre a Vaza Toga hoje também, vou botar daqui a pouquinho, falando os absurdos de como é que o Moraes usou os infiltrados para conseguir pegar a identificação das pessoas e coisa e tal, no dia 8 de janeiro. Um monte de gente inocente que está presa por motivos absurdos, 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia, uma coisa totalmente sem sentido. Mas essa anistia não livraria o Bolsonaro, porque a ideia é que o processo do Bolsonaro iria para a primeira instância. Acabaria o fim do foro privilegiado, que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer, né? O fim do foro privilegiado é excelente isso daqui. Aqui, ó, senadores e deputados da oposição protestam nessa quinta-feira no Congresso Nacional após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então houve uma declaração, fizeram uma declaração com o pessoal, todo mundo com um esparadrapo na boca, igual o Hélio Lopes, né? Mostrando que estão calados, que estão proibindo o Bolsonaro de falar. O grupo deu uma coletiva de imprensa do lado de fora do prédio em Brasília essa manhã, e depois se reuniu e seguiu para o plenário da Câmara dos Deputados, onde estavam na mesa diretora com esparadrapos na boca, né? Anistia ampla e restrita. O filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, anunciou que o grupo chama de um pacote da paz. Entre as medidas estão a defesa da aprovação de um perdão aos condenados pelo ataque de 8 de janeiro, proposta paralisada na Câmara. O vice-presidente da Casa, o Altineu Cortez, afirmou em coletiva a jornalistas que, se assumir o comando da Câmara de forma interina, pautará a proposta independente de anistia, independente da decisão do presidente Hugo Mota, né? Por que o Hugo Mota não pauta a anistia? Né? O Hugo Mota queria pautar a anistia, só que o Alexandre de Moraes ameaçou o pai dele, ameaçou prender o pai dele lá na Paraíba e coisa e tal. O Alcolumbre também está ameaçado também do lado dele. Mas aí que tem alternativa. Basta o Hugo Mota não estar na Câmara em determinado momento, assume o Altineu Cortez, que é o vice-presidente, o primeiro vice-presidente, e é do PL, e ele está dizendo agora se for eu vou botar para votar anistia, não vai ter acordo com ninguém, eu vou botar para votar anistia. E se botar para votar anistia, a gente sabe que vai passar porque tem a ampla maioria do pessoal a favor da anistia, né?
Recentemente, o STF decidiu que, quando se tratar de crime praticado no exercício de função, o foro privilegiado deve ser mantido mesmo após a autoridade deixar o cargo. Isso valeria para casos de renúncia, não reeleição, cassação, entre outros. O entendimento é distinto do que foi decidido pelo Supremo em 2018. Naquela época, havia sido definido que só deveriam ser investigados na Corte crimes praticados durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Então, ou seja, desde o início do ano, os deputados têm articulado a retomada de uma proposta de PEC, de uma PEC, para acabar com o foro privilegiado para congressistas em crimes comuns. E, ou seja, isso acabaria com o processo lá no STF e teria que jogar tudo para a primeira instância, né? A PEC já foi aprovada no Senado e aguarda a apreciação dos deputados desde 2018. O texto, na prática, tira do STF a competência para julgar casos que envolvam parlamentares em crimes comuns. Por que isso é importante? Isso é importante porque, por exemplo, o Hugo Mota e o Alcolumbre são julgados pelo STF. E é isso que está acontecendo, é isso que está dando essa chave, né, no Congresso. Né? Como o STF julga essas pessoas, eles ficam com medo. O STF pode pegar, puxar alguma coisa ali e julgar essas pessoas e acabar piorando a situação, né? Acabar impedindo que eles façam qualquer ação que afete o STF. Né? Além disso, esse mesmo princípio poderia ser usado para acabar com esse negócio do foro privilegiado estendido que foi criado lá no STF, né? Um entendimento totalmente maluco de que o Bolsonaro, mesmo não sendo mais presidente, continua sendo julgado no STF. Fizeram uma mudança de jurisprudência absurda no STF só para poder julgar Bolsonaro ali, né? Então, essa PEC seria uma coisa interessante, né? Destrava o Hugo Mota e o Alcolumbre e, ao mesmo tempo, pode resolver o caso do Bolsonaro. O pacote da paz defendido pela oposição também prevê a defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A análise dessa medida cabe ao Senado, porém, né? O líder do grupo na casa, o senador Rogério Marinho, criticou o presidente Davi Alcolumbre, que, segundo ele, não tem dialogado com o grupo. Marinho diz que o amapaense tem que ter estatura e dar seguimento à discussão do pedido de afastamento do magistrado, né? Enfim, ou seja, parece que o pacote é isso daí. Bolsonaro ou seria também anistiado, ou então seria jogado o caso dele para a primeira instância, para não dizer que parou de investigar e coisa e tal. Não, joga para a primeira instância, que lá pelo menos ele tem direito ao devido processo legal, a todo o processo e coisa e tal, né? Enfim, me parece um pacote muito interessante, me parece uma coisa muito boa. Vão ter força para implementar isso? Não sei. Só depende do Congresso. Se o Congresso tiver coragem, faz isso acontecer sem dúvida alguma, né? Aqui, ó, o Girão está cobrando a anistia e o impeachment de Moraes após os atos populares. Ou seja, os atos que tiveram no domingo, dia 3, foram enormes, né? E depois das manifestações, depois da prisão do Bolsonaro, ficou claro para todo mundo que não tem jeito, tem que dar um jeito nisso daí. O Alexandre de Moraes está isolado. E o problema é que, enquanto ele estiver nessa situação, que ele está agindo sozinho, sem respaldo de ninguém, ele fica extremamente perigoso. Ele está numa situação de que ele não tem nada a perder, ele vai para tudo ou nada, né? E isso é uma situação que ninguém quer ver acontecer. Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui, mas seria ótimo o Congresso tomar conta. É o que eu falei para vocês, o que resolve essa situação é o Congresso e os outros ministros do STF que já não querem mais entrar no mesmo barco que o Alexandre de Moraes. Então, são esses dois grupos que vão resolver. Não vai ser o Lula, porque o Lula não quer resolver porra nenhuma. O Lula quer ir para Venezuela, ele quer a próxima parada Venezuela. E não vai ser o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes também não vai parar para nada. Se depender dele, a gente vai entrar numa Venezuela mesmo, para ele poder dizer que estava certo, né? Ele vai jogar o Brasil numa ditadura para poder dizer que salvou o Brasil de uma ditadura militar, né? Uma coisa que não tem nenhuma lógica no final das contas. Então é isso daí. Gostei da proposta, acho bacana essa proposta. Vamos ver se vai ter força no Congresso. E a oposição anunciou a obstrução, ou seja, não vai votar nada enquanto não votar esse pacote. Tomara que dessa vez a coisa fique para valer, né? Aqui, ó, o Altineu Cortez, que é do PL, que é o vice da Câmara, que já teve a oportunidade de fazer isso no passado, né? Mas na época ainda estava alinhado com o Hugo Mota, não queria, né? Logo no início do mandato queria brigar com o Hugo Mota, ia ser ruim, mas agora já deixou claro, se o Hugo Mota sair, ele vai botar o processo da anistia. Então é uma forma fácil de resolver esse problema. Basta o Hugo Mota pedir licença por qualquer motivo, sei lá, um problema de saúde, de repente tem que fazer uma obturação no dente aí, pede uma semaninha para fazer um canal aí no dente e pronto, e sai, vai assumir o Altineu e ele resolve o problema, né? Seria alguma coisa realmente excelente.
Oposição quer apoio do PP ao impeachment de Moraes, né? O PP é um partido do Centrão que tem se alinhado a Bolsonaro em muitas coisas, mas ainda está na base do governo Lula. E parece que tem o pedido de impeachment contra o ministro precisa de 5 assinaturas para ser protocolado, sendo 3 delas do PT, o partido que integra formalmente a base do governo. Então, o PP, que faz parte da base do governo, mas é um partido que já apoiou Bolsonaro no passado, que tem ligação com Bolsonaro, estaria nisso daqui também, ó. Aqui, ó, senadores da base de Lula apoiam o impeachment de Moraes. Isso é uma excelente notícia, o fato que o PP está entrando nessa briga também. Tem um placar aqui, ó, do impeachment do Alexandre de Moraes. Esse site aqui é o votossenadores.com.br, né? E aqui você vê todo mundo que já se comprometeu em votar a favor do impeachment. 36 senadores já se comprometeram, 19 são da esquerda, então não vai ter como mudar esses aqui vão votar contra mesmo, não tem jeito. Mas esses 26 aqui já resolvem o problema, tá? Se a gente conseguir convencer mais 5... Lembra como é que é o processo de impeachment de ministro no STF? Você precisa de 41 votos para começar o processo de impeachment. E quando você começa um processo de impeachment, o ministro em questão já é afastado. Tá? É igual o processo de impeachment da Dilma. Lembra que quando ele passou na Câmara, a Dilma já foi afastada. Mas aí o processo continua, leva aí uns 3 meses para o processo se concluir. E aí no final ela foi condenada e perdeu o cargo, né? Mas ela já foi afastada logo no início. Aqui também, com uma votação de 41 votos, o Congresso, o Senado, aceitando a investigação de impeachment contra o Alexandre de Moraes, ele já é afastado. Então ele já sai nesse caso lá do Bolsonaro, já vai ficar de molho, assume outro ministro no lugar dele, não pode ainda nomear ninguém, porque não se sabe o resultado final. Mas você já tira o Alexandre de Moraes dessa história, já dá para matar esse plano dele de condenar Bolsonaro a qualquer custo rapidamente. Você precisa de 54 votos para aprovar o impeachment. Então, ou seja, para iniciar o processo de impeachment são 41 votos. Faltam só 5 aqui. Mas aí vai ter o processo, vai ter toda a coisa, leva de 3 a 6 meses e coisa e tal, com o Moraes já afastado. E aí no final você tem uma votação para decidir se realmente faz o impeachment dele. E daí precisa de 54 votos, ou seja, precisa de mais 16 votos. 16 votos, 18 votos. Mais 18 votos aqui, desses 26 aqui, se a gente conseguir 18, já dá para fazer o impeachment de ministro do STF, que já dá para fazer o impeachment do Alexandre de Moraes aqui, né? Então realmente é uma posição muito boa, tem uma chance grande de sair e também resolveria esse problema de forma muito tranquila. Sem o Alexandre de Moraes, eu tenho certeza que o resto da primeira turma não vai querer se embananar nesse negócio e vai acabar jogando o caso do Bolsonaro para a primeira instância, ou então absolvendo todo mundo, acabando com essa história toda. Ou seja, estamos muito próximos de um acordo nesse sentido. Seria uma coisa muito positiva esse tipo de pacote passar aqui na Câmara. Vamos ver agora se vão ter força para fazer isso acontecer, né? Nesse momento está todo mundo muito revoltado. Essa semana tem sessão, a Câmara já está funcionando normalmente. Vamos ver como é que fica quando chegar o Hugo Mota, de que forma eles vão chegar nesse acordo aqui. Mas vocês podem pensar assim, mas o Hugo Mota não vai aceitar, não vai querer, vai segurar do mesmo jeito. E bom, é uma possibilidade realmente que o Hugo Mota segure e não deixe passar, tá? Mas o fato é que mudou a equação toda com a lei Magnitsky do Xandão e com o Xandão prendendo o Bolsonaro. A equação de forças mudou nessa história. Tem muita gente aqui no Brasil agora querendo distensionar a relação com os Estados Unidos, e uma maneira de fazer isso seria tirando o Alexandre de Moraes. Uma maneira de tirar o Alexandre de Moraes é o impeachment. Resolve-se esse problema rapidamente, né? Para o Alexandre de Moraes é uma desgraça, porque ele vai entrar para a história como o cara que sacaneou a democracia brasileira, o que é verdade o que ele fez, mas talvez ele não tenha alternativa. Ele já não tem mais aquela força que ele tinha no início, que certamente, sei lá, a coisa de 6 meses atrás, se alguém entrasse com um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, não iria passar no Senado, e se passasse no Senado, o resto do STF ia votar contra, ia impedir o impeachment de ministro do STF. Agora eu já não sei. Talvez até o próprio pessoal do STF já esteja vendo que, olha só, talvez seja melhor mesmo rifar o Alexandre de Moraes para preservar a integridade do STF como um todo, né? A integridade do Brasil como um todo. A gente vai fazer um outro vídeo. O próprio governo brasileiro está muito preocupado com essa situação atual do Brasil com os Estados Unidos, tá? A situação tende a agravar muito por conta dessa prisão do Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.